O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Duas mulheres chegam, desesperadas, diante do rei Salomão. Uma diz, é o seguinte: nós tivemos filho na mesma época. Estava dormindo com meu filho e ela com o dela. Ela dormiu em cima dela, ele morreu, e durante a noite ela veio e trocou as crianças. Isso fez com que eu ficasse com o menino morto e ela com o meu filho vivo. Quando eu acordei de manhã, eu percebi que o menino estava morto e que não era o meu filho. E começamos então a discussão e ela dizia, não, esse é o teu filho. E aí começamos a discussão e viemos então diante da tua presença. As duas estavam ali, mas a outra começou a dizer, não, esse filho é meu, o seu é o que morreu e tudo mais, aquela situação bem complicada. Bom, Salomão disse, vamos resolver. Ele tomou uma decisão muito prática. Vamos pegar uma espada, partir ao meio o menino vivo, e a gente dá metade do menino para uma mãe e a outra metade para outra. Uma das mulheres disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu prefiro então que o filho fique com ela. A outra, não, o rei é justo. Assim uma fica com a metade e a outra fica com a outra metade. Bom, quando a outra reagiu assim, ele soube então que de fato a primeira era a mãe do filho. Ora, essa história é muito bonita, é chamada de O Julgamento de Salomão, e na verdade ela atesta aquilo que está presente na primeira leitura da liturgia deste 17º domingo do tempo comum, que é tirado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois 7 a 12. A oração que Salomão faz é esta. Ele podia ter pedido muitas coisas, glória, poder e tudo mais. Mas o que ele pediu? Ele pediu a Deus um coração que seja sábio. E ao pedir isso, ele estava pedindo tudo, porque sem sabedoria, gente, nós somos como um carro sem volante. É como um navio sem timão, não Corinthians, claro, mas sem a roda do leme. Quer dizer, para conduzir a nossa vida, para direcionar a nossa vida. Ele pediu a capacidade de escutar. Isso é muito importante, sobretudo no mundo atual, onde todo mundo quer falar e não quer ouvir. Porque muitas vezes nós não sabemos o que falar porque nós não sabemos ouvir. Nós não somos capazes de diálogo, não somos capazes de nos colocar no lugar do outro. Então, o Salomão pede a sabedoria. E ele traduz isso como essa capacidade de ouvir, essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, a capacidade de governar o povo com justiça. Essa história que eu acabei de contar para vocês, na verdade, atesta que essa oração de Salomão, ela foi atendida. E a leitura diz o seguinte, que Deus não só deu a sabedoria, mas deu tudo mais para ele, riquezas e glória e tudo mais. E aí eu sempre me lembro dessa música que todos nós conhecemos bem, que cantamos geralmente na aclamação do Evangelho, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Então, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus para nós, de modo especial, nesse dia que celebramos, que nós meditamos sobre 3 parábolas aqui na nossa reflexão, eu vou enfatizar apenas as 2 primeiras. Mas tem uma ligação muito forte com aquilo que nos é dito pela primeira leitura. Jesus diz que o reino dos céus, ele está aqui no Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, versículos 44 a 52, é a continuação, né, dessas narrações das parábolas dos domingos passados. Ele está falando dos mistérios do reino de Deus e ele diz que o reino de Deus é como um tesouro que foi encontrado, né, num campo. Era muito comum naquela época, quando as pessoas tinham alguma joia, alguma coisa, acontecia uma guerra, elas enterravam o seu tesouro. E às vezes nunca mais voltavam, perdiam aquela terra e uma outra pessoa por acaso encontrava aquele tesouro. Então, quando a pessoa então encontra aquele tesouro, ela vende tudo que ela tem e ela então adquire aquele campo. Por quê? Porque o reino de Deus é uma realidade diante da qual todas as outras realidades se tornam relativas. Nós podemos fazer isso, uma ligação com a sabedoria, né? A sabedoria é isso que nos dá direção, é essa riqueza diante da qual todas as outras se tornam relativas. E uma vez você tendo essa sabedoria, uma vez escolhendo o reino de Deus, tudo mais vos será dado em acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo, como aconteceu com Salomão. A mensagem do comprador de pérolas é a mesma. É um comprador, é aquele que busca. Ele está buscando, ele está procurando pérolas preciosas e encontra uma. E ela é tão bonita, ela é tão, né, suntuosa, que ele então vende tudo e compra aquela pérola. Mais uma vez, o reino de Deus é uma realidade tão rica, tão infinitamente maior que tudo mais se torna relativo diante daquela riqueza. E é interessante que no primeiro caso,
aquele que encontrou o tesouro encontrou por acaso. Tem pessoas que encontram o reino por acaso. Eu me lembro de uma história de uma jovem francesa, ateia, que nunca se importou com religião, com nada, e um dia entrou numa capela, fazendo uma caminhada, uma capela numa montanha. Ela disse, só tinha um Cristo crucificado. Ela disse, eu entrei, eu não sei porquê, tive vontade de me ajoelhar, comecei a chorar diante do Cristo, e eu saí dali, ateia, aliás, entrei ali ateia e saí dali decidida a me tornar cristã. Sim, aconteceu. Mas na segunda parábola nós temos a história daquele que busca, daquele que é o comprador, que está buscando. Então quantas pessoas estão buscando este reino, e se encontrar com este reino? E todos nós, no fundo, por trás da nossa correria, por trás do nosso trabalho, às vezes até quando nós buscamos a felicidade em fontes cerradas, no fundo todos nós estamos procurando este reino, estamos procurando esse sentido, essa plenitude de vida. A grande questão é o que é o reino de Deus, né? Muito se discutiu na história sobre o que é o reino de Deus e continua-se a discutir isso na teologia. O Papa Bento XVI escreveu um livro muito bonito chamado Jesus de Nazaré e ele vai falar um pouquinho dos significados na história do reino de Deus. Então muito se discutiu e muito se discute. Particularmente eu gosto de duas concepções do reino de Deus. A primeira delas, que vem de Orígenes, um padre do terceiro século. O reino de Deus é uma pessoa. E que pessoa é essa? É o Cristo. O Cristo com tudo aquilo que ele disse, com toda a sua vida. O Cristo com as bem-aventuranças. O Cristo com o mandamento do amor. Ele é o reino. É por isso que ele diz, o reino de Deus está próximo de vós. Quando eu era criança, eu falava assim, mas como que o reino está no meio de nós se acontece tanta coisa ruim no mundo? Quando eu fiquei mais velho, e hoje eu encaro também dessa forma, eu comecei a perceber que quando, por exemplo, um jovem se levanta num ônibus para dar sem que haja uma lei que o force a fazer isso, que ele espontaneamente se levanta e gentilmente oferece o banco para uma senhora grávida, uma senhora com uma criança, uma pessoa idosa, o reino de Deus está acontecendo. Quando eu vejo alguém lutando pela justiça, lutando, por exemplo, numa comunidade para que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação, para que as pessoas tenham vida em vida, o reino de Deus ali está acontecendo. Então, o reino de Deus é essa realidade que vem do próprio Cristo. O Cristo é o reino, com todos os desdobramentos, com todo o seu ensinamento, né, com toda a herança que Jesus nos dá. Gosto dessa segunda concepção de que a igreja é sinal do reino de Deus. Este reino que deve começar aqui agora, daí a necessidade de lutar por justiça, pela verdade, mas terá sua plenitude, né, na vida eterna. A igreja, e não só a igreja entendida como papos, bispos, padres, religiosos, não, a igreja que somos todos nós, é sinal deste reino. Da importância que tem, por exemplo, a voz da igreja na realidade social, na realidade política. Logicamente não, né, sobretudo a hierarquia, né, os padres, tudo assumir partidos políticos, isso não. Os leigos, sim, eles são convidados a exercer essa política partidária, mas a igreja ela é chamada a ser sinal nessa realidade e estar atenta às realidades sociais, sobretudo aquelas gritantes, problemas de saúde, pobreza e tudo mais. Tem pessoas que dizem isso e elas pensam que a igreja lida com pessoas que são desencarnadas. Não, a igreja ela lida com pessoas que são concretas, pessoas que padecem muitas vezes com a falta de saneamento básico, com a falta de liberdade, né, com o racismo, com a intolerância. Então a igreja sempre vai ter, a igreja sempre, quando a gente estuda a doutrina social da igreja, a igreja sempre tem uma palavra para dizer em relação à realidade social. E ela nos ajuda também a estar atentos àqueles projetos políticos que às vezes têm uma, vamos assim dizer, uma roupagem religiosa cristã, mas por trás existe perversidade. É o que nós estamos vivendo no país agora, né? Hoje se fala muito, de modo especial na política atual, fala-se muito de Deus, né? Que se defende a família, se defende isso e aquilo, mas por trás nós vemos discursos, atitudes perversas e discursos perversos também, que primam pela intolerância, pela tortura, que primam, por exemplo, pelo armamento das pessoas. E o que mais me impressiona é que muitas pessoas que são cristãs, elas não percebem isso, elas não conseguem ler o que está por trás. E daí eu quero terminar essa minha reflexão, a gente volta à questão da sabedoria, né? Sabedoria é essa capacidade de discernimento, discernir entre o bem e o mal e escolher o bem. Quando o bem é evidente, é fácil. Quando o mal é evidente, é fácil, mas nem sempre o mal e o bem são tão evidentes. É como a parábola do joio e do trigo. Nem sempre a gente sabe o que é joio e o que é trigo.
É preciso, muitas vezes, ler a realidade, ver o contexto. Porque algo que aparentemente é bom, na verdade, pode esconder o mal. E algo que aparentemente é mal, na verdade, por trás existe um bem. Então, esse discernimento é muito necessário, de modo especial, na atualidade. Por exemplo, o abraço. O abraço é uma coisa boa, demonstra carinho, mas nesse contexto, a gente demonstra carinho não abraçando. Por quê? Porque colocamos em risco a saúde do outro, por causa do contexto da pandemia. Então, esse discernimento, essa sabedoria que nos são dados pelo Espírito Santo, nós precisamos cultivar. Para quê? Para não sermos enganados, para não abraçarmos projetos que são de morte, mas com aparência de vida, para termos a capacidade de perceber nas entrelinhas qual que é realmente o Espírito que está movendo aquele projeto, se é o Espírito que vem de Deus ou que não vem de Deus. Então essa sabedoria é fundamental. Essa sabedoria que teve Salomão, vocês se lembram da história, né? Ele teve uma sacada, como a gente diz na atualidade, né? Então pensamos, através da meditação desse texto, que o Senhor nos dê essa capacidade de ser sabedoria e chegar à nossa vida, né? A sabedoria está relacionada com a justiça, com a verdade, com o cuidado, com a humildade. Todos nós vimos o que aconteceu aí com esse desembargador aqui no litoral de São Paulo, uma pessoa de quem a gente espera um pouco de sabedoria, já tem uma experiência, né? Já tem uma certa idade, mas tratando um policial, né? com tanta, vamos assim dizer, com tanto desrespeito, com tanta falta de consideração, sentindo-se melhor. Quem somos nós para nos sentirmos melhores do que os outros? Pelo contrário, quanto mais a gente vai crescendo, a gente trabalha na justiça, a gente estuda, a gente deveria tratar melhor ainda as pessoas. Eu sempre vejo o exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco é o Papa, mas a gente vê o Papa Francisco assim, muito próximo de nós. Alguém que nos olha assim com uma... Tipo assim, nós temos a mesma dignidade. Então, não nos deixemos levar por esse espírito de arrogância, por esse espírito de individualismo, de fechamento em nós mesmos, mas sejamos pessoas humildes, sejamos pessoas sábias, saibamos discernir entre o bem e o mal. E, sobretudo, saibamos escolher o bem. Deus abençoe você e a sua família.